Saudações rubro-negras flageniais. O Flamengo simplesmente atropelou o Botafogo no Nilton Santos. Vitória por 3-0 no Clássico, expulsão mais que correta de Alexander Barbosa. E um time rubro-negro que começa a mostrar a cara do trabalho de Leonardo Jardim. E tem mais, Jorginho virou capitão e símbolo da nova liderança no elenco. Será que o Flamengo entrou de vez no modo campeão? Mas antes da gente falar sobre tudo isso, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flá Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, Omar, idolatrado o Flamengo. O Flamengo deu um recado forte no Clássico. Vitória por 3-0, incontestável, sobre o Botafogo, no estádio Nilton Santos, né? Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas, do que o placar elástico, o jogo mostrou um Flamengo em evolução clara sob o comando do técnico português Leonardo Jardim, o Lex Luthor da Gávea. Mas também ficou marcado, né, no caso, por um personagem do lado alvinegro, né? O zagueiro Alexander Barbosa, né? Que teve uma noite para esquecer. Aliás, o histórico recente já mostrava que o cenário poderia ser complicado para o Botafogo. Nos últimos jogos disputados no Nilton Santos, o Flamengo simplesmente domina, né? São 11 vitórias, tá? 11 vitórias nas últimas 12 partidas jogando na casa do rival. E o roteiro do clássico começou a se desenhar, né? Logo cedo, aos 13 minutos do primeiro tempo, uma disputa de bola entre Guilherme Varela e o Barbosa terminou com a bola sobrando para Samuel Lino. Ele finalizou, a bola desviou em Bastos, né? E acabou enganando o goleiro Raul. Era o primeiro gol do Flamengo e o clássico começava a ganhar contornos perigosos para o Botafogo, né? Mas o momento mais decisivo da partida viria já na reta final do primeiro tempo, né? Aos 44 minutos, Alexander Barbosa de novo cometeu uma falta totalmente desnecessária, né? Um pisão claro em Pedro, o lance já era para cartão, mas a situação ficou ainda pior quando o zagueiro começou a reclamar de forma exagerada, vamos dizer assim, né? Com o árbitro do jogo, que era o Anderson Daronco. Resultado, cartão amarelo nele. Na cobrança da falta, né, aos 47 minutos, veio o segundo gol rubro-negro, né? Léo Pereira bateu com categoria, a bola ainda contou com uma falha, né, parcial do goleiro Raul antes de entrar. 2-0 Flamengo. Mas o drama do Barbosa, né, ainda não tinha acabado, né? Pouco depois ele cometeu uma falta em Pedro, impedindo uma chance clara de gol. Inicialmente o Bandeira marcou impedimento, só que o VAR tá ali para isso, né? E avisou e revisou o lance. Pedro estava em posição legal e com isso veio a decisão, cartão vermelho direto para o zagueiro do Botafogo. Com um jogador a menos, o jogo praticamente se decidiu ali, né? No segundo tempo, o Flamengo administrou a vantagem e ampliou o placar, fechando aí a goleada por 3-2. Mas além dos erros do adversário, há algo que precisa, pessoal, ser destacado, né? A evolução do Flamengo. Dois fatores têm sido fundamentais nesse crescimento, né? O primeiro é a melhora física do elenco, isso aí é nítido, né? Algo que eu falei aqui várias vezes, que era em março, que esse time melhoraria fisicamente, que a culpa não era do Felipe, era da parte física e do planejamento inicial do Flamengo, que foi uma merda, essa que é a verdade, né? A gente tendo uma Copa do Mundo no meio, antecipando o início da temporada mesmo, temporada real do brasileiro, na realidade, né? Para janeiro, e a preparação não foi boa nesse aspecto. Por quê? Porque acreditaram que o Sub-20, né, ia dar conta e aí teve que antecipar a volta dos jogadores profissionais. E no segundo, é a importância do meia-campista Jorginho, né? Também estava fora nesses jogos aí, enquanto Felipe também era técnico. Dentro de campo, ele se tornou uma peça essencial para o funcionamento do time. E no clássico contra o Botafogo, o Jorginho viveu um momento especial. Pela primeira vez, né, desde que chegou ao Flamengo em 2025, ele usou a braçadeira de capitão,
um reconhecimento interno à sua liderança no elenco. Desde a saída de Gerson, a faixa vinha sendo usada principalmente por Georgian de Arrascaeta, Bruno Henrique, Alexandre e Léo Pereira, né? Mas nesse clássico, quando o Léo Pereira deixou o campo, passou a abraçadeira para o Jorginho. E isso simboliza algo maior. Nos bastidores do Flamengo, o Meia virou referência de comportamento. Sim, de comportamento, pessoal. E profissionalismo. Ele costuma ser um dos os primeiros a chegar no ninho e um dos últimos a sair. Mesmo em dias de folga, já foi visto no CT fazendo atividades extras. Essa postura ajuda a criar uma nova cultura dentro do elenco, algo que também conta com a influência do zagueiro Danilo, né? Outro jogador com experiência europeia que se tornou líder do grupo. E dentro de campo, Jorginho também tem papel fundamental. Ele organiza o meio-campo, orienta os companheiros e ainda assumiu a função de cobrador oficial de pênalti, né, do time. Até agora, em 38 jogos pelo Flamengo, marcou 6 gols, todos em cobranças de pênalti. E não perdeu nenhuma até agora, né? E tomara que não perca nunca pelo Flamengo, né? Enquanto isso, o técnico Leonardo Jardim também começa a consolidar, né, suas ideias após a vitória do Clássico. Ele falou sobre o estilo de jogo que quer implementar. Segundo o treinador, ele não gosta de posse de bola estéreo. Para Jardim, a posse precisa servir para criar espaços e gerar superioridade contra o adversário. E quando perguntaram quando o Flamengo passaria a jogar no chamado modo Léo Jardim, ele respondeu de forma direta. Ele não quer um Flamengo no modo Léo Jardim, ele quer um Flamengo no modo Flamengo. Ou seja, jogar bem, ter diversidade tática, que é uma coisa que a gente sempre reclamou aqui do canal, né? Variedade tática, né? Porque jogar sempre da mesma forma a gente ganha, mas os que vierem um pouco melhor preparados já vai ser uma dificuldade maior, né? E o jogo do Flamengo já estava muito estudado por todos, né? E, acima de tudo, ganhar jogos. E os resultados começaram a aparecer, né? Com as vitórias sobre Cruzeiro e Botafogo, o Flamengo se recuperou no campeonato, né? Agora soma 10 pontos em 5 jogos, né? Com uma partida a menos contra o Mirassol. E está a apenas 3 pontos do líder em pontos perdidos, né? Vamos dizer assim. Ou seja, o Flamengo começa a entrar de vez, né, na briga pelas primeiras posições. E com um detalhe importante, né? Em 3 jogos sob o comando de Leonardo Jardim, o time segue invicto e sem sofrer gols. Mesmo assim, o treinador fez questão de manter o discurso de evolução. Segundo ele, o Flamengo já atingiu o ideal neste início de trabalho, mas nunca pode parar de evoluir, né? Porque no futebol, assim como na vida, ninguém pode estagnar. E o próximo desafio já está marcado, né? Flamengo volta a campo, né? Contra o clube de Remo no Maracanã. Mais uma oportunidade para ver se o rubro-negro vai continuar mostrando que o modo Flamengo realmente voltou, pessoal. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Créditos GE Globo. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mas idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!